Seja bem-vindo a mais um Impressões. Aqui, a cada semana, você fica conhecendo um pouco mais sobre um dos gestores públicos paraibanos. E hoje o nosso convidado é Agamenon Vieira, que é superintendente do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba. Doutor Agamenon, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Eu estou aqui, muito obrigado pelo convite e estamos aqui para esse bate-papo aqui na TV Assembleia para todos os ouvintes. Ok, doutor Agamenon, nós sempre começamos o programa falando um pouco sobre a trajetória pessoal, também acadêmica, do nosso entrevistado. O senhor é um paraibano de São José de Caiana, interessado por Química e também por Direito, é isso? Oi. Eu realmente nasci em São José de Caiana, fiz o início ali, já fui uma pessoa saindo do sítio para se alfabetizar com aproximadamente 11 anos de idade. E aí, através da escola paroquial de Itaporanga, de lá fui para seminários, cheguei a estudar aí em Recife, na Várzea, mas imediatamente para Paudalho, que é o Seminário do Sagrado Coração de Jesus. E de lá a gente saiu do seminário. O senhor pensava em ser padre? Pensava em ser padre, mas aí eu vi que eu não ia ser tão fiel assim à Santa Madre Igreja para continuar padre. Aí vi que casar e ter uma família era uma também das minhas vocações, né? Sim. E fui para Brasília, lá no Centro de Ensino Elefante Branco, onde eu terminei o científico. Aí de lá eu volto para Paraíba, faço curso aqui na universidade com condições para ensinar Química no primeiro e segundo, ou seja, no segundo grau. Aí ensinei em Conceição, Itaporanga, vim para Campina Grande, 12 anos, aí ensinei por aqui. Fui presidente da Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba, já ali por volta da ditadura, né, no final, onde a gente começou a construir instrumento de luta da classe trabalhadora. Antes de falar um pouco sobre a sua militância estudantil e também política, eu queria saber sobre esse interesse pela Química. Não é um curso normalmente assim muito procurado. Como é que o senhor decidiu enveredar pela Química? Isso foi em decorrência de um professor muito bom que eu tinha em Brasília, e ele dava umas aulas especialmente na Química Orgânica, e eu comecei a achar aquela disciplina como um foco. Aí quando cheguei, fiz também aqui Ciências Sociais com uma concentração na disciplina Química. Em Campina Grande eu dava aula, cheguei a dar aula no Senai e aula no Estado, né? Eu era professor do Estado, primeiro e segundo graus. Mas naquele tempo que sobrava eu fiz Direito em Campina Grande. Comecei a estudar Direito e eu te digo, até era como se fosse assim, eu comecei a ver o foco também no direito coletivo, no direito de assessoria. É tanto que o escritório, nosso escritório aqui, ele praticamente dá assessoria aos trabalhadores. Eu não me lembro de uma causa sequer que eu tivesse lá no escritório que fosse defendendo o lado empresarial. Mas uma boa relação nas negociações com os comerciários, como a gente vê aqui. Eu acho que a Federação do Comércio e o Sindicato do Comerciário, com a assessoria da gente, a gente fez história aqui na negociação coletiva, como também com os motoristas, com os vigilantes, com os trabalhadores do ESC, SESC, SENAC, todos. E fiz também uns cursos rápidos para entender a estrutura sindical brasileira. Hoje é mais fácil, atualmente é mais fácil essa negociação entre trabalhadores e patrões? Essa negociação é uma habilidade que só o dia a dia vai instruindo os negociadores.
é você entender a estrutura sindical, você entender também a economia, você entender o que é que tem que pedir e estabelecer em cima da mesa os limites, onde é que eu posso chegar e onde é que o outro lado pode chegar também. Até a gente encontra esse limite, então tem muitas, às vezes tem até a própria greve. Você coloca a proposta, o outro desfaz, às vezes, da própria proposta e aquilo começa as partes encontrarem seu poder de barganha. Qual é o poder de barganha da classe trabalhadora? Seria a sua organização em sindicatos e a prerrogativa que tem de poder até paralisar, como já ocorreu muito. E isso, só para ver de onde a gente, qual a origem disso, eu tive assim uns 15 dias só dando uma estudada lá em Turim, na Itália, porque a própria legislação italiana, ela inspirou a nossa no direito de trabalho, a Carta del Lavoro, de antigamente, que às vezes a própria CLT de 1943, ela veio muito em cima. Naquele tempo a gente já observava essa montagem, né, para dominar um pouco também os trabalhadores. Não era uma coisa que era para a libertação dos trabalhadores. E de lá a gente vai também para a Espanha, que é aproximada, já tinha um pluralismo sindical, e eu terminei na CGT francesa. Isso é numa inserção, num convite para analisar essas especificidades dentro das negociações. Aí é claro que aqui não dá para um escritório sobreviver só com negociação coletiva, mas ainda trabalha nesse campo. Eu deixei em 86, 87 de ensinar no primeiro e segundo grau, porque tinha que dedicar um pouco mais na advocacia, que aí não dá para fazer as duas coisas, senão ia fazer as duas coisas, especialmente ensinar sem condições, né? Porque você tem que preparar a aula, você tem que corrigir, você tem que estar as duas para levar. Levar trabalho para casa. É claro que, por exemplo, na universidade as pessoas dão poucas aulas, mas quando você tem uma carga horária de 40 horas semanais ou 30 horas semanais, e se quiser dar uma aula com condições do aluno absorver o conteúdo e você corrigir, aplicar as provas e acompanhá-lo, fica difícil. Então não dá para engendrar. Aí eu fiquei mais na advocacia. Eu interrompi o senhor quando o senhor falava da época em que era professor e que também era uma época da ditadura. Como foi conviver nessa época nos chamados anos de chumbo aqui no Brasil? Olha, eu em 68, eu estava terminando o segundo grau, estava no segundo ano do segundo grau, que era o científico, né? Segundo científico, terceiro, em Brasília. E lá a gente foi batizado com jatos d'água, porque quando os estudantes de Paris começaram a sua movimentação, mesmo na ditadura, a gente observou e conviveu com também uma inquietação. Aí a estudantada foi para a rua. Naquele tempo eu era estudante, e lá a gente começou a ser batizado assim, pela ditadura, com jatos, com carro de exército, meio de rua, isso no Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal também se via o exército, lá no BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial. Não, ou seja, na PE, Polícia do Exército. Tinha saído como estudante, mas quando a gente sente, aí de lá eu venho para a Paraíba e vou ser professor de primeiro e segundo graus. E os professores começaram a se movimentar em todo o país. Aqui nós tivemos uma greve, onde tinha o comando de Edilson Amorim, de Irlânio Ribeiro, de Wilson Aragão, a gente nesse grupo, Zé Francisco de Melo Neto, que hoje é doutor, pós-doutor aqui na Universidade de Educação, e a gente organizou o que hoje é sindicato Sintep, era ANPEP, porque não podia ter nome de sindicato, era Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba. E a Praça dos Três Poderes, muitas vezes, foi ocupada por mais de 10, 15 mil professores e trabalhadores em educação que se deslocavam nessas principais cidades
E naquele tempo a gente encontrava, não era um diálogo um pouco fácil, não, era a polícia formada na frente para a gente não chegar perto do Palácio da Redenção. E a repressão era severa? E a repressão era um pouco severa. Mas aí já estava um pouco já a distensão nacional. Vamos dizer, governadores, eles já não tinham mais aquela força de querer mandar passar a tropa por cima de professores sem armas, apenas com a reivindicação na sua mão. E daí a gente fundou o Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que o sindicato que tinha uma atividade grande, não só aqui, mas a nível nacional. Aí quando aquela greve lá da Vila Euclides, que foi a primeira, e que Lula botou na cabeça no modo de dizer, mas os trabalhadores começaram a achar que tinha que ter um instrumento para bater na porta do poder, né? Mas seria um partido político. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa questão da fundação do PT e também como é que o senhor avalia, desde a fundação até hoje, o desgaste que o partido vem enfrentando por causa da Operação Lava Jato, escândalo do Mensalão e outros assuntos também daqui a pouco, depois do nosso intervalo.